A questão 71 ela é semelhante à questão 70. Nós vamos precisar construir a tabela verdade em uma proposição condicional, usar essa proposição simples que é dada, que é uma proposição que é verdadeira. Então, a proposição simples ela é verdadeira e todas as proposições compostas do tipo condicional também devem ser consideradas verdadeiras. E, nas alternativas, nós precisamos encontrar qual alternativa apresenta aí uma proposição simples verdadeira ou uma proposição composta. Note que aqui eu tenho também uma proposição composta, certo? Que seria a junção dessas duas proposições através de uma conjunção. Então, vou voltar lá, vou montar aqui a tabela verdade da proposição condicional. Então, considero duas proposições quaisquer, P e Q, certo? Faço o condicional entre essas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Caso você não domine ainda a parte de tabela verdade, assiste a aula que está no final do curso. Tem a aula só sobre tabela verdade. Aqui nesse caso, no sim então, eu só tenho uma linha que é falsa, que é a segunda, o restante das situações verdadeiro. Agora, como é que eu vou fazer a aplicação? Eu vou procurar nessas proposições se tem algum que está falando aqui sobre Maura, tá? Aqui eu tenho uma proposição que fala sobre Maura. Só que eu tenho que Maura não seja amiga de Patrícia, considerando que Maura não seja amiga de Patrícia. E aqui está considerando que ela é amiga. Então, essa proposição é uma proposição falsa. Dado que essa proposição aqui é falsa, ela obriga que a primeira parte do meu condicional, essa primeira proposição aqui, ela também seja falsa. Porque só assim, só tendo as duas proposições que compõem o condicional sendo falso, eu vou ter o resultado lógico verdadeiro. Essa linha aqui jamais eu vou utilizar nesse tipo de questão, tá? Verdadeiro e falso, jamais. Ou fica falso e falso, ou vai ficar verdadeiro e verdadeiro, que também dá verdadeiro, ou falso e verdadeiro. Então, essas são as situações. Mas, normalmente, para esse tipo de questão, a banca ela faz o seguinte, ela te dá uma proposição verdadeira, onde você joga aqui na segunda parte falso, obriga que aqui seja falso. E aí vai desencadear uma reação em cadeia de proposições falsas aqui, olha só. Aqui vai ficar falso, Maria está estudando para o vestibular, falso. Aqui também é obrigado a ser falso. Aí eu vou pegar o resultado lógico daqui e vou trazer para cá. Luiz está estudando para o concurso, é falso, obriga a Laura gostar de ir à praia jogar frescobol, ser falso. Joga aqui em cima também. E obriga a Patrícia, amiga de Júlio, ser falso. Então, tenho todas as proposições dessas proposições compostas, todas elas são falsas. Agora, eu vou fazer a análise aqui das minhas alternativas. Nessa primeira alternativa, eu tenho uma conjunção. Então, é importante que eu domine a tabela verdade da conjunção. Dadas duas proposições, a conjunção entre essas duas proposições, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, é a única situação que fica verdadeiro. O restante, todas as demais situações na conjunção, que é o E, elas vão ficar aqui com o resultado lógico falso. Então, quer dizer o quê? Se uma das duas aqui forem falsas, o resultado é falso e não é a alternativa que eu vou marcar. Maria está estudando para o vestibular? Vou voltar aqui para ver. Olha só. Maria está estudando para o vestibular. Ó. Maria está estudando para o vestibular é uma proposição falsa. Se essa proposição é falsa, eu não preciso nem olhar a outra, tá? Isso aqui já vai ser falso, porque é uma conjunção. Se uma das duas for falsa, já posso passar. Laura gosta de ir à praia jogar frescobol? Aqui ele coloca que ela gosta de ir, aqui ele coloca que ela não gosta de ir. Vamos observar lá nas alternativas, nas proposições. Laura gosta de ir à praia jogar frescobol? É uma proposição falsa. Então, se essa proposição é falsa, a negação dela é verdadeira. Então, aqui nesse caso, observando as duas, essa daqui é a nossa alternativa correta. Porque se eu sei que Laura gosta de ir à praia jogar frescobol é algo falso, quando eu nego essa proposição que é falsa, ela passa a ser verdadeira. Tá aqui a negação, tá? Aparece aqui o não. Então, a minha resposta é correta. Essa daqui é verdadeira. As demais, a gente vai ver que são falsas. Patrícia e Júlio são amigos. Vou voltar lá. Ó. Patrícia é amiga de Júlio? É falso. Então, eles não são amigos. Isso aqui é falso. Luiz está estudando para o concurso, pois é amiga de Laura. Tá? Luiz não. Liz está estudando para o concurso, pois é amiga de Laura. Vou voltar aqui. Liz está estudando para o concurso é uma proposição que é o quê? Falsa. Tá? E aqui não tem nada com relação a ela ser ou não amiga de Laura. Então, também estaria totalmente errado isso aqui. Sem condições, alternativa correta, a letra E. Mas, basicamente, é o seguinte. Você pega essa proposição que é verdadeira, substitui
nas proposições compostas, né, de acordo com o valor lógico. Aqui a gente viu que dentro da proposição composta ficou falso, e acha o restante dos valores lógicos. Encontrando os valores lógicos, faz o julgamento aqui das alternativas para encontrar a alternativa que apresente um valor verdadeiro. Se o resultado for falso, você pode pular. Então, alternativa correta, letra E. Na questão 72, nós temos um conjunto com 5 proposições que são do tipo condicional, proposições do tipo sim então, e nós temos aqui uma proposição simples que é dada: Fabiana não foi ao mercado. E nós queremos saber o que é correto afirmar. Quando a questão pede o que é correto afirmar, ela está pedindo qual dessas alternativas apresenta uma proposição que é verdadeira. Então, só temos uma alternativa que vai apresentar uma proposição verdadeira de acordo com essa situação aqui. Fabiana não foi ao mercado, que é a conclusão de todos esses condicionais. Então, como é que funciona a resolução desse tipo de questão? Você vai considerar essa proposição simples como verdadeira e todos os condicionais serão verdadeiros. Na verdade, aqui é a conclusão desse argumento. Esse argumento é formado por essas 5 premissas. Essas premissas, considerando todas elas verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira. E como eu vou estar utilizando aqui proposição do tipo condicional, monto a tabela verdade do condicional, considero 2 proposições, faço o condicional entre elas. Então, consideramos aqui todas as possibilidades de valores lógicos, só que tem um detalhe nesse condicional. No condicional, nós vamos ter o seguinte: essa linha aqui, a segunda linha, ela apresenta o resultado lógico falso. Então, essa linha eu não vou estar utilizando, tá? Então, apareceu alguma coisa com relação a ter aqui dentro dessas proposições verdadeiro, falso, não pode, tá? Porque eu quero que todas elas apresentem o resultado verdadeiro. E aí, como é que eu começo agora a descobrir os valores lógicos? Eu vou pegar essa informação aqui, Fabiana não foi ao mercado, e vou analisar aqui dentro dessas proposições compostas do tipo condicional, onde aparece Fabiana. Fabiana apareceu aqui, ó. Só que aqui ele está dizendo que ela foi ao mercado, que é o contrário do que foi dito. Então, é uma proposição que eu vou considerar com um valor lógico falso. Se essa proposição ela for falsa, ela obriga que Enzo é estudante de matemática seja uma proposição falsa para que eu tenha o condicional sendo verdadeiro. Eu não posso colocar que Enzo é estudante de matemática. É verdade, porque se eu fizer isso, o que acontece? Verdadeiro com falso, no condicional gera um resultado lógico falso. Então, não pode acontecer. Aqui vai ser falso. Com esse primeiro resultado, eu vou fazer o seguinte: eu vou analisar aqui as alternativas, se alguma das alternativas está falando a respeito do Enzo. Aqui estiver falando a respeito do Enzo, eu vou analisar o que ele colocou. Então, na letra D, nós temos que Enzo não é estudante de matemática. Então, se Enzo não é estudante de matemática, aqui é verdade, porque eu sei que Enzo é estudante de matemática, é uma proposição falsa. Então, a negação dessa proposição que é falsa a torna verdadeira e eu já marco aqui a alternativa correta, que é a letra D. Se eu continuar usando aqui o valor lógico do Enzo, a gente vai ver que aqui vai ficar falso, obriga que essa primeira parte seja falsa, aí aqui eu vou ter falso também, e aí a gente vai ver que todas essas proposições que foram dadas, que estão dentro das proposições condicionais, são todas falsas, tá? E se a gente analisar aqui as alternativas, olha só, Ana não se casou com Antônia. Eu vou procurar aqui onde é que tem a Ana, tá? Vou marcar para a gente verificar. O que acontece? Ana casou-se com Antônio, é uma proposição falsa. Tudo bem, isso aqui é falso, então ela não se casou com Antônia, é verdade. Por enquanto, isso aqui é verdade. Agora aqui ele diz, ela casou-se com Marcos. Tá? Em nenhum momento aqui a gente vai ver que a Ana casou com Marcos. Tá? A única informação aqui era que a Ana casou ou não com Antônio. A relação é Ana-Antônio, não tem nenhuma relação de Ana com Marcos. Então essa daqui a gente já pode descartar. Eu vou descartar. A segunda aqui, Lúcia não cursa direito. Eu vou observar aqui com relação a cursar direito. Lúcia cursa direito, é uma proposição falsa. Então, ela não cursa direito, é verdade. Beleza, isso aqui é verdadeiro. Joana é assistente social. Joana é assistente social? Não, isso aqui é falso. Só que aqui, nesse caso, eu tenho uma proposição composta do tipo conjunção. Quando nós fazemos a tabela verdade da conjunção, o que acontece? Para que o resultado lógico seja verdadeiro, eu preciso que ambas as proposições sejam verdadeiras. Tá? Só nessa situação aqui é que vai ser verdadeiro. O restante das situações, o valor lógico é falso. Então, aqui, por ter verdadeiro e falso, o resultado é falso. Beleza. Joana é assistente social? Falso.
Mariana brigou com Marcos. Vamos ver aqui se Mariana brigou com Marcos. Ó, Mariana brigou com Marcos. Falso. Já sei que isso aqui é falso e por ser uma conjunção, a gente já sabe que o resultado lógico é falso. Mas vamos ver qual é o valor lógico de Ana casou-se com Antônio. Ana casou-se com Antônio também é falso. Falso com falso resulta aqui, né, em falso. Então, realmente, só a letra D ela vai ser verdadeira. Mas nesse tipo de questão, à medida que você for desenvolvendo e encontrando os valores lógicos, você já vai observando aqui dentro das alternativas o que dá para eliminar e o que não dá. Nesse caso, podemos marcar a letra D e seguir para a questão 73. Na questão 73, nós temos 5 proposições do tipo condicional, que é um padrão aqui que a banca Fundatec usa. Ela coloca várias proposições do tipo condicional e me dá uma proposição simples, certo? Que vai ser essa daqui, e pede o que é correto afirmar. O que é correto afirmar é a proposição que nós vamos encontrar aqui dentro das alternativas que apresente o valor lógico verdadeiro. Aqui nesse caso, eu vou montar a tabela verdade da proposição condicional. Não é obrigado a montar essa tabela, mas é interessante montar para a gente poder fazer a aplicação. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso é a única situação que fica falsa, falso com verdadeiro fica verdadeiro e falso com falso fica verdadeiro. Vou dar atenção a 2 linhas aqui nessa tabela, tá? Essa daqui que não pode ser de jeito nenhum, porque para esse tipo de questão, a resolução eu vou fazer essa proposição simples verdadeira e todas as proposições compostas também verdadeira. Então, essa situação aqui eu não vou ter, não posso ter em nenhuma das minhas proposições. E para essa situação, que é quando eu tenho a segunda linha falsa, necessariamente a primeira proposição, desculpa, tem que ser falsa para que eu tenha um resultado lógico também verdadeiro. Então, por exemplo, se essa proposição aqui ela for falsa, obrigatoriamente eu vou ter essa proposição aqui também falsa. No condicional, eu chamo essa primeira parte de antecedente e a segunda parte de consequente. Então, se o meu consequente ele for falso, o antecedente necessariamente tem que ser falso para que eu tenha um condicional verdadeiro. Agora eu vou analisar aqui as minhas proposições. Essa proposição simples é uma proposição verdadeira, vai ser o meu pontapé inicial. Tá? Então, por enquanto, não temos nada por aqui ainda. A mãe de Sandra, Cláudia, não lê livros. Olha só, não lê livros. Então, na hora que eu for analisar aqui, eu tenho que lembrar que a mãe de Sandra, né, sua mãe Cláudia, não lê livros. Aqui nessa proposição está colocando que a mãe dela lê livros. Então, essa proposição é falsa. E é um padrão que a Fundatec usa, que todas essas proposições aqui, na verdade, a gente vai ver que é todo mundo falso. Aí eu já vou até colocar aqui. Caso você esteja acompanhando certinho as resoluções, você já vai ver que esse é um padrão que ela usa. Ela me dá uma proposição simples que é verdadeira e o restante aqui todo por uma reação em cadeia, né? Que a gente vai descobrindo aqui cada uma das proposições e substituindo. Ó, essa proposição é falsa porque essa daqui é verdadeira. Consequentemente, aqui foi obrigada a ser falsa. Aí eu vou usar ela aqui. Vai obrigar essa primeira parte a ser falsa. Vou usar ela lá no consequente, falso. Obriga a primeira parte a ser falsa. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter essa lógica sendo aplicada na maioria das questões da banca Fundatec que tem esse formato. São 5 proposições do tipo condicional, uma proposição simples. Jogo aqui na tabela verdade e verifico aqui que todas as proposições simples serão falsas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou analisar cada uma dessas proposições baseado nessa situação, que todas essas proposições simples são falsas. Então, Laura canta, aí eu vou procurar aqui. Laura canta é o quê? Falso. Então, já sei que essa proposição aqui ela vai ser falsa, porque se aqui é uma conjunção, na tabela verdade da conjunção, P e Q, eu só tenho a primeira linha verdadeira, o restante das situações são todas falsas. Então, necessariamente, para que eu tenha uma proposição do tipo conjunção verdadeira, ambas as proposições têm que ser verdadeiras. Se uma das duas é falsa, eu já posso colocar que é falsa, não posso afirmar isso. A segunda aqui, a letra B, diz o seguinte. Se eu quiser olhar aqui para Luciana não fecha a porta do seu quarto, eu posso olhar aqui, ó. Luciana fecha a porta do seu quarto é falso. Essa informação aqui, por estar negando, né, vai ser verdadeira. Mas mesmo assim, essa conjunção gera o resultado lógico falso. Marcos não assiste televisão na sala. Como eu sei que Marcos assiste televisão na sala é uma proposição falsa, o que eu concluo? Que a minha proposição verdadeira é essa, marca alternativa e já posso seguir para a próxima questão. Se eu quiser, eu confiro todas as outras.
Sandra faz as tarefas escolares, a gente vai ver aqui, ó, que é falso, tá? Luciana fecha a porta do seu quarto, também é falso, tá aqui em cima, ó. Júlio não cozinha o jantar, vou olhar aqui, ó. Júlio cozinha o jantar é falso, então essa informação aqui ela é verdadeira. Vou fazer a conjunção com Marcos assiste televisão na sala, que é uma proposição falsa, resultando em falso. Então, alternativa correta, letra B. Se não chover, então vou ao parque ou vou ao cinema. Não fui ao cinema e não choveu. Portanto, é possível afirmar que letra A, choveu ou fui ao cinema. Letra B, não fui ao parque. Letra C, fui ao cinema. Letra D, choveu e fui ao cinema. Ou letra E, fui ao parque. Bom, como é que a gente resolve aqui esse tipo de questão? Primeira coisa que eu tenho que identificar na questão é o que ela realmente quer. Ela quer uma conclusão verdadeira, tá? Aqui nesse caso nós temos duas premissas. Então eu vou chamar aqui de premissa 1 e aqui de premissa 2. E a alternativa correta vai ser a nossa conclusão. Então, decorre que se eu tiver as premissas verdadeiras, tá? Tanto a premissa 1 quanto a premissa 2, vai me levar a uma conclusão que também é verdadeira. Então, aqui nesse caso, eu vou considerar essas duas proposições como verdadeiras e o meu resultado lógico, tá? Da minha conclusão, ele obrigatoriamente tem que ser verdadeiro para que eu tenha um argumento válido. Então, aqui é uma questão de argumentação lógica, tá? Falou em argumentação lógica, vamos lembrar de premissas e conclusões. Aqui eu tenho uma proposição composta do tipo conjunção, eu tenho o E aqui. Aqui eu tenho uma proposição do tipo condicional, que é o se então, e dentro desse condicional eu tenho uma disjunção. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer aqui a tabela verdade para esses três tipos de proposições para poder a gente analisar. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, nós vamos fazer a conjunção, que é o E, nós vamos fazer a disjunção, que é o ou, e vamos fazer também o condicional. É muito importante que você domine a construção das tabelas verdades de forma dinâmica. Então, você vai colocar aqui todas as possibilidades de valores lógicos e a partir das tabelas verdades, né, cada uma tem sua característica. Cada uma dessas tabelas tem uma característica específica. Por exemplo, no caso da conjunção, que é o E, só tem a primeira linha verdadeira. No caso da disjunção, que é o ou, só tem a última linha falsa. E no caso do condicional, só tem a segunda linha falsa. Então, todas as tabelas têm um detalhezinho que você pode memorizar para facilitar a sua construção. No E, eu só tenho a primeira linha verdadeira, o restante é falso. No ou, eu só tenho a última linha falsa, o restante é verdadeiro. No condicional, eu só tenho a segunda linha falsa, o restante é verdadeiro. Então, é assim que você constrói e memoriza rapidamente as tabelas verdades. Feito isso, agora vamos para a aplicação. Como que funciona a aplicação? Se eu tenho essa proposição aqui, que é uma conjunção verdadeira, o que eu estou garantindo de imediato? Eu estou garantindo que essas duas proposições têm que ser verdadeiras para poder eu ter o resultado lógico verdadeiro. Então, eu já sei aqui o valor lógico de duas proposições. Não fui ao cinema é verdade e não choveu também é verdade. Então, já tem essas duas informações que são verdadeiras e eu vou substituir na premissa 1, que é a proposição do tipo condicional. Essa parte aqui, ó, não chover é verdade, tá? E vou ao cinema é algo falso. Tá? Isso aqui é falso, porque eu sei que não fui ao cinema, peguei isso da minha premissa 2. Então, na minha premissa 1, o que está faltando? Qual é a informação que está faltando na premissa 1? Se eu vou ou não ao parque. E é com base nessa informação que a gente vai conseguir responder a nossa questão, tá? Se falta só essa a partir dessas duas que eu já coloquei, provavelmente é com base nela que a gente responde a questão. Então, vamos analisar aqui. Beleza, eu quero que essa proposição seja um condicional verdadeiro. Para o meu condicional ser verdadeiro, se eu já tenho a primeira parte verdadeira, o que eu preciso colocar aqui para garantir que esse meu condicional ele tem um valor verdadeiro? Eu não posso colocar, na verdade, eu não posso colocar falso. Porque se eu colocar verdadeiro falso, o resultado lógico não é verdadeiro, é falso. Tá aqui o condicional, é a última coluna. Então, obrigatoriamente, essa segunda parte aqui da minha proposição tem que ser verdadeira. Tudo bem. Essa segunda parte, eu vou focar aqui apenas nela. Deve ser verdadeira. Só que eu não tenho o valor lógico dessa proposição. O que eu sei dessa segunda parte? Eu tenho uma disjunção, onde na minha disjunção, um dos valores é falso. Tá?
Então, eu vou trabalhar com a disjunção, deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Vou trabalhar com a disjunção, onde um resultado é falso. Eu quero que ela seja verdadeira e eu desconheço aqui o resultado dessa primeira proposição aqui. Vou ao parque. Para que a minha disjunção seja verdadeira, obrigatoriamente, uma das duas tem que ser verdadeira. Se aqui já é falso, obriga vou ao parque ser verdadeiro. Beleza. Agora eu tenho um valor lógico dessa proposição e de todas elas. Consigo analisar aqui as informações. Mas eu vou me basear, tá, para esse tipo de questão, o seguinte: se era essa informação, entre aspas, a informação mais preciosa, eu vou trabalhar com ela dentro das alternativas. Isso vai fazer com que eu ganhe bastante tempo. Olha só, vou ao parque. Então, olhando aqui para as alternativas, a letra E vai ser a correta. Ó. Fui ao parque. Se eu vou ao parque, então eu fui ao parque. Se não chover, então eu vou ao parque ou vou ao cinema. Não fui ao cinema, então fui ao parque. Então, essa vai ser a alternativa correta. Vou analisar as demais para a gente ver que todas elas são falsas. Olha só. Não fui ao parque. Falso, tá? Eu vou ao parque é o que é verdade. Fui ao cinema. A gente já viu aqui, ó, que não fui ao cinema é o que é verdade. Então, isso aqui é falso. Agora, com relação a chover e ir ao cinema, olha só. Choveu? Não choveu. Então, aqui é falso. Aqui é uma disjunção. Fui ao cinema? Não fui ao cinema. Então, estou trabalhando com duas proposições falsas dentro de uma disjunção, resultando em falsidade. E aqui eu tenho choveu, que é falso, e fui ao cinema, que também é falso. Então, o resultado lógico dessas proposições todas são falsas. Aqui são duas proposições compostas do tipo conjunção. Aparece aqui, aliás, duas proposições compostas, uma disjunção e uma conjunção. E aqui eu tenho duas proposições simples. Todas são falsas, exceto a letra E, que fui ao parque. É o que nós encontramos aqui, era a parte mais preciosa aqui da questão, né? Desenvolver para encontrar qual o valor lógico dessa proposição, e é a nossa alternativa correta, letra E. De acordo com as regras da lógica, a negação da sentença quantificada, todo jogador de futebol quer ser campeão do mundo é: letra A, existe jogador de futebol que não quer ser campeão do mundo. Letra B, existe jogador de futebol que quer ser campeão do mundo. Letra C, todo jogador de futebol não quer ser campeão do mundo. Letra D, todo mundo que não é jogador de futebol quer ser campeão do mundo. Ou letra E, nenhum jogador de futebol quer ser campeão do mundo. Bom, aqui nesse caso nós queremos a negação de uma sentença quantificada. O que vem a ser uma sentença quantificada? Uma sentença quantificada é uma sentença que apresenta quantificadores, que pode ser o todo, tá? Pode ser o nenhum, ou pode ser algum, pelo menos um, ou existe. Nós classificamos os quantificadores como quantificadores universais, que é o todo e o nenhum. O todo é o quantificador universal afirmativo e o nenhum é o quantificador universal negativo. E o algum, pelo menos um, e o existe são considerados quantificadores existenciais. No nosso caso, nós queremos fazer a negação do todo. Para fazer a negação do todo, eu vou substituí-lo por algum, pelo menos um, ou existe. E vou acrescentar o não. Então, pode ser que fique algum não é, pelo menos um não é, ou existe que não é. Como que a gente resolve aqui na nossa questão? Eu vou tirar o todo, certo? O todo vai sair e vai aparecer o existe. Então, ou pode ser a letra A ou a letra B. Não substituímos o todo, nem pelo nenhum. Só que aí nós vamos usar aqui, ó, o existe jogador de futebol que, tá? Que não quer ser campeão do mundo. Então, essa aqui seria a negação correta da nossa proposição aqui, no caso, da nossa sentença quantificada, e ela aparece corretamente feita aqui na letra A. Temos aqui, ó, que existe jogador de futebol que não quer ser campeão do mundo. Podemos marcar aqui a letra A, seguir para a questão 76. Considere as seguintes afirmações. Toda flor amarela é perfumada. O girassol é uma flor amarela. Sabendo que as afirmações apresentadas acima são verdadeiras, é possível deduzir que: letra A, o girassol não tem perfume. Letra B, toda flor é perfumada. Letra C, nenhuma flor é amarela. Letra D, o girassol é perfumado. Ou letra E, toda flor perfumada é amarela. Bom, aqui nesse caso dá para a gente resolver a questão fazendo o diagrama dessa proposição e posicionando aqui o girassol é uma flor amarela. Toda flor amarela é perfumada. Então, eu vou fazer aqui um diagrama. Esse diagrama representa as flores que são amarelas. E toda flor amarela vai estar dentro de um conjunto maior,
que é o conjunto das flores que são perfumadas. Onde está o girassol? O girassol é uma flor amarela, então ele vai estar aqui dentro. Aqui está o girassol. Agora a gente consegue analisar as alternativas. O girassol não tem perfume? É errado. O girassol é uma flor amarela e toda flor amarela ela é perfumada. Então o girassol tem perfume, que é justamente aqui a alternativa correta que aparece na letra D. O girassol é perfumado. Isso aqui eu tenho 100% de certeza, baseado nessas duas informações, tá? Toda flor é perfumada? Não posso garantir. Eu posso ter flor que é perfumada, que vai estar aqui dentro, certo? Dentro dessa parte aqui, desse diagrama como um todo, serão as flores que são perfumadas, mas eu posso ter uma flor aqui fora. Então, como eu tenho essa possibilidade, eu não vou afirmar que toda flor é perfumada. Isso aqui está errado. Nenhuma flor é amarela? Está errado, né? Porque se o girassol é uma flor amarela, não tem como dizer que nenhuma flor é amarela. Isso aqui já está fora. Toda flor perfumada é amarela? Eu posso ter uma flor que está aqui, ó. Ela vai ser perfumada e não vai ser uma flor amarela. Então, também não posso afirmar. Mas eu posso afirmar com toda certeza que o girassol é perfumado, porque o girassol é uma flor amarela. E toda flor amarela vai ser perfumada. Então, a alternativa correta, letra D. Analise as seguintes afirmações. Todos os seres humanos são mamíferos, todos os mamíferos têm pulmões. A partir dessas duas afirmações, qual das seguintes alternativas pode ser logicamente concluída? Letra A, todos os mamíferos são seres humanos. Letra B, todos os seres humanos têm pulmões. Letra C, alguns seres humanos têm pulmões, mas nem todos. Letra D, alguns mamíferos têm pulmões, mas nem todos. Ou letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Aqui dá para a gente resolver a questão a partir dos diagramas lógicos. Olha só, todos os seres humanos são mamíferos. Então, se for ser humano, tá? Se for um ser humano, ele vai estar dentro de um diagrama maior, que são os mamíferos. Aí, todos os mamíferos têm pulmões. Então, se for mamífero, vai estar dentro de outro diagrama que é maior, tá? Que são os que têm pulmões. Agora, a gente vai fazer um enquadramento aqui do que nós temos, tá? Todos os mamíferos são seres humanos? Não, eu tenho mamíferos que não são seres humanos. O que eu sei é que todo ser humano é um mamífero. Tá? A recíproca não é verdadeira. Todos os seres humanos têm pulmões? Sim, todos têm. Por quê? Se ele for ser humano, se for ser humano, vai ser mamífero e todo mamífero tem pulmão. Então, todo ser humano, nós podemos concluir que vai ter pulmão. Isso aqui é verdade. Alguns seres humanos têm pulmões, mas nem todos? Não, todos têm. Porque todo ser humano vai ser mamífero e todo mamífero tem pulmão. Alguns mamíferos têm pulmões, mas nem todos. A questão já diz, né? Todos os mamíferos têm pulmões. Isso aqui está fora. Nenhuma das alternativas anteriores também está fora. Alternativa correta, letra B. Todos os seres humanos têm pulmões. Considerando a proposição, todo professor de estatística é professor de lógica, dizer que, de acordo com as regras da lógica, para a negação de proposições quantificadas, a sua negação é: letra A, todo professor de estatística não é professor de lógica. Letra B, nenhum professor de estatística é professor de lógica. Letra C, nenhum professor de lógica é professor de estatística. Letra D, existe professor de estatística que não é professor de lógica. E letra E, existe professor de lógica que não é professor de estatística. Bom, nós temos aqui uma proposição quantificada. Nós temos a presença do quantificador universal afirmativo, que é o todo. Como que a gente faz a negação do todo? Para fazer a negação do todo, eu vou fazer o seguinte: eu vou substituí-lo por um quantificador existencial mais o não. Então, eu posso substituir pelo algum, pelo menos um, pelo existe. Nesse caso, nós temos na letra D e na letra E o existe. Então, não vai ser nem a letra A, nem a B, nem a C. Ou vai ser a letra D, ou vai ser a letra E. Como é que eu faço de forma prática? Eu venho aqui na proposição, risco a palavra todo, coloco aqui o existe, tá? No caso, eu estou usando existe porque é o que tem nas alternativas. Então, existe professor de estatística que não é professor de lógica. Então, essa é a negação correta. Agora, eu vou procurar nas alternativas. Existe professor de estatística que não é professor de lógica. Aparece aqui certinho, ó, na alternativa de letra D. Posso marcar, seguir para a próxima questão. Sabendo que é verdade que todo professor de lógica é professor de matemática, e todo professor de matemática é professor de estatística, podemos afirmar que, letra A, existe professor de lógica que não é professor de estatística. Letra B, todo professor de estatística é professor de matemática. Letra C,
existe professor de matemática que não é professor de estatística? Letra D, todo professor de estatística é professor de lógica? Ou letra E, todo professor de lógica é professor de estatística? Bom, como é que eu resolvo a questão? Eu tenho duas proposições aqui que são quantificadas, né? Proposições categóricas, que tem aqui o quantificador universal todo. Como é que eu resolvo? Eu faço os diagramas. Eu procuro colocar essas duas proposições juntas em forma de diagrama. Então, todo professor de lógica é professor de matemática. Então, se ele é professor de lógica, eu vou colocar aqui um L, ele vai estar dentro de um grupo maior, que são os professores de matemática. Todo professor de lógica é professor de matemática. Todo professor de matemática, por sua vez, é professor de estatística. Então, se ele for professor de matemática, ele vai ser professor também de estatística, tá? Ó, todo professor de matemática é professor de estatística. Então, com certeza, se ele for professor de matemática, ele vai ser professor de estatística. E agora a gente faz a análise. Existe professor de lógica que não é professor de estatística? Vamos lá, vamos enquadrar aqui. Se ele for professor de lógica, eu vou colocar aqui Tiago, tá? Tiago. Professor de lógica. Se é professor de lógica, é professor de matemática e será professor de estatística. Então, o correto é todo professor de lógica é professor também de estatística. E a letra E, a nossa alternativa correta. Isso aqui está errado. Vamos verificar aqui o restante. Todo professor de estatística é professor de matemática? Eu posso ter aqui, ó, professor de estatística que não está dentro da matemática. Ora, existe professor de matemática que não é professor de estatística? É errado. Se for professor de matemática, se tiver aqui, ó, vamos passar o Tiago para cá, ó, Tiago, tá? Se for professor de matemática, vai ser professor de estatística. Então, fora. Todo professor de estatística é professor de lógica? Se for professor de estatística, obrigatoriamente é de lógica? Não. Mas todo professor de lógica, com certeza, vai ser professor de estatística, porque é um subconjunto, né? Tudo que tiver aqui dentro da lógica, professor de lógica vai ser de matemática e, consequentemente, será também de estatística. Então, a alternativa correta, letra E. Considere como conjunto o universo U 0, 1, 2, 3 e 4. E observe as seguintes proposições quantificadas, assinalando V se verdadeiro ou F se falso. Primeira proposição quantificada. Para todo x pertencente a U, tá? Esse símbolo aqui, ó, o Azinho invertido, significa para todo. Então, para todo x, para todo elemento que estiver aqui dentro de U, x mais 3 vai ser maior que 6. Então, eu preciso pegar os elementos que estão lá dentro de U e verificar se qualquer um deles, quando eu somo com 3, é maior que 6. Eu vou pegar o 0. 0 mais 3 é maior que 6? Não, não é maior que 6. Então, eu vou dizer que isso aqui é o quê? Falso. Próxima proposição. Existe, tá? Esse Ezinho aqui, ó. Existe x pertencente a U, tal que o x é par. Existe algum elemento aqui do U que seja par? Existe o 2 e o 4. Então, isso aqui é verdadeiro. Existe, sim, elemento de U que vai ser par. Para todo x pertencente a U, x ao quadrado é menor que 20. Então, ele está dizendo o seguinte, qualquer elemento que eu pegar aqui do U, quando eu elevo ao quadrado, é menor que 20. Eu vou pegar o maior. 4 elevado ao quadrado é menor que 20? 4 ao quadrado é 16, que é menor que 20. Então, procede. Qualquer elemento, tá, que eu pegar aqui em U e elevar ao quadrado, vai ser menor que 20. O valor lógico das afirmações acima, na ordem de preenchimento, de cima para baixo, é falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, a alternativa correta, letra D.